Jesus preparou a ocasião, Jesus entra com todo o reconhecimento e glória, com toda a declaração de que ele é o Messias, com a expectativa de que ele vá para o trono, que liberte aquele povo, mas Jesus está dizendo, não é a hora do trono, é a hora da cruz. Isso nos leva ao terceiro ato. O terceiro ato é de condenação. Veja, ora, alguns dos fariseus disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. O que estava acontecendo naquela ocasião deixava descontente os fariseus. O descontentamento podia ser por duas razões. A primeira razão é porque eles estavam dando a Jesus o status de Messias, de Cristo. E eles, fariseus, não concordavam com isso. Eles esperam então que o Senhor Jesus Cristo tenha alguma manifestação que reprove aquilo que estão fazendo, dando uma outra direção para aquilo que está acontecendo. Mas também é possível que eles tivessem uma preocupação de manter suas relações mais pacíficas possíveis com Roma, já que se eles estavam proclamando e querendo fazer de Jesus um rei, como é que Roma interpretaria isso e que retaliação Roma poderia fazer por conta de se colocar um rei? Não tem rei fora de Roma. Independentemente da razão que eles tivessem, nós percebemos aqui que, em primeiro lugar, existia uma reprovação dos fariseus por aquilo que estava acontecendo. Mas ele lhes respondeu, asseguro-lhes que se eles não se calarem, as próprias pedras clamarão. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está dando a interpretação daquele povo o selo de reconhecimento, de autenticidade. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Eles não vão ser calados. Aliás, se eles se calassem, ele diz, as pedras falariam isso. Os estudiosos entendem que isso era uma ironia do Senhor Jesus Cristo, querendo dizer o seguinte, vocês são tão incapazes de discernir o momento e o que está acontecendo, são mais incapazes de entender o momento do que uma pedra. Não sei quantos de vocês podem ter convivido com a seguinte colocação ofensiva, é mais burro do que uma porta. E é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Vocês têm menos discernimento e entendimento do que uma pedra. Se eles não percebessem, as pedras que são mais espertas que vocês clamariam. Então, ironicamente, Jesus reprova a reprovação deles. Mas na sequência, veja, continua esse espírito de condenação, quando ele diz no versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Ele faz aquele percurso e chegando, ele pode ver a cidade de cima do Monte das Oliveiras. Ele chora. E por que ele chora? Existem palavras diferentes na língua grega para descrever choro. Essa é a mais intensa. Não é que correu uma lágrima nele, não. Não é que ele ameaçou chorar, não. Ele chorou intensamente naquele momento. Por quê? Versículo 42. E dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Se vocês entendessem. Por que eu estou aqui? Por que eu estou entrando nessa cidade? Por que eu vou morrer? Se vocês entendessem, para que vocês alcançassem a paz verdadeira e duradoura, vocês teriam que se alegrar com a minha chegada para a vida daquela cruz.
e não como uma perspectiva de que aquela cruz era um meio de tirar Jesus de circulação. Não entender que não se tratava do Messias chegando ali. Se conheceras hoje que é necessário essa chegada, essa entrada, a morte que vai se seguir. Ele lamenta pela incredulidade, pela falta de percepção deles. Na visão que Jesus apresenta aqui, vocês são piores do que uma pedra. Mas além do toque de ironia, tem um choro pesado pela incredulidade deles. No versículo 43 ele diz então: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Lucas escreveu antes do ano 70 e é reconhecido que Lucas está descrevendo aqui o que o Senhor Jesus falou antes dos acontecimentos do ano 70, quando o general Tito chega em Jerusalém. O povo de Israel tinha se manifestado rebelde a Roma, e Roma, com mão pesada, vem para a região, destrói Massada, cerca Jerusalém, faz trincheiras, coloca fogo. Na região do templo que tinha tantos adornos de ouro, o ouro se derrete e escorre por entre as pedras. Então ele diz no versículo 44: e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ele está dizendo que o que vai acontecer em 70 com o cerco romano, com a invasão romana, que envolve perseguição àqueles judeus, arrastar os seus filhos, por conta de terem posto fogo e ouro ter derretido e escorrido por entre as pedras, eles arrancaram e não deixaram pedra sobre pedra para alcançar o ouro que estava lá embaixo. Por que isso? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Fala para esse povo se calar. Você não é o Messias. Está dizendo: eu sou o Messias. Aquele povo queria que ele viesse para Jerusalém e arrebentasse com os romanos. E ele está dizendo: a minha visitação é ir para aquela cruz. A rejeição de vocês, ou a expectativa de vocês, de querer fazer da minha vida um propósito que vocês querem, não de Deus, vai refletir em julgamento para vocês. Esse momento é um momento na história de Jesus, dentro do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus começa a sua ida para Jerusalém. Agora ele chega em Jerusalém. A tradição diz que esse acontecimento que lemos hoje aconteceu no domingo antes da sexta-feira que ele foi morto. Vários estudiosos colocam esse acontecimento na segunda-feira, somente 4 dias antes da sua crucificação. Como disse, nessa ocasião ele estava atraindo milhões e milhões de pessoas. Naquela entrada de Jerusalém ele tinha 100 mil pessoas com ele o acompanhando. Elas celebravam, por quê? Por causa dos milagres que ele tinha feito. Alguns tinham visto dias antes. Outros tinham visto em outras ocasiões. Eles tinham uma expectativa. Eles tinham a expectativa de que Jesus viesse, calasse, parasse, mandasse embora os romanos, estabelecesse seu reino, e Israel fosse liberto. Mas Jesus está dizendo: não vim para isso agora.
Eu estou vindo para encontrar uma cruz. Tortura, prisão e morte. Eu estou vindo para pagar os seus pecados. Essa é a minha visitação. Havia uma multidão. Alguns o queriam como rei. Talvez alguns quisessem que ele desse o pão, a cura. Mas ele está dizendo, eu estou vindo para naquela cruz morrer por vocês. Como naqueles dias existiam pessoas que queriam que Jesus viesse reinar e mudasse a sociedade, fazendo da sociedade uma sociedade de paz, de justiça, de prosperidade, de liberdade. Um mundo melhor, como dizem hoje. Eu lamento que nos nossos dias, muito do discurso que tem acontecido em ambientes eclesiásticos, que tem tornado o ambiente eclesiástico uma extensão do mundo político, que imaginam que é a igreja que vai fazer a justiça social e estabelecer paz no mundo e na terra. Não vai. Jesus não veio para isso ainda. Ele veio para naquela cruz assumir os seus pecados, os pecados daquele povo, os pecados de todos nós. Ele sabia tudo o que estava por acontecer. Ele sabia do jumentinho no caminho, sabia que estava preso, sabia que alguém ia perguntar, sabia a resposta que tinha a dar. Ele sabia por que ele estava indo para Jerusalém. Ele mantém seu propósito. Grande parte daquele povo que o aclamava na segunda-feira como rei, na sexta-feira estava dizendo, crucificam. Onde é que você está? Qual é a sua posição a respeito de Jesus? É fácil tomar conhecimento de alguns aspectos da vida de Jesus, de alguns dos seus feitos, aplaudirmos, nos alegrarmos. Mas se comprometeu e reconhece que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio a nós para morrer naquela cruz, pagar os nossos pecados, ser ressuscitado no terceiro dia e que hoje está sentado à destra de Deus. É para isso que fomos chamados. Para reconhecermos, temos a resposta para o Senhor Jesus, cabível para aquilo que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez. Que Deus nos abençoe na nossa compreensão do Senhor Jesus Cristo e de nossas responsabilidades com Ele. Entenda, Ele não se impressiona com aplausos, nem se impressiona com expressões de aprovação, não se impressiona com popularidade. O que Ele quer é um povo sujeito a Ele,